Olá, bem-vindo ao Bar de Casa. Inscreva-se no meu canal, dê seu like nos vídeos e ative o sininho para ser notificado de mais materiais e vídeos sobre drinks e receitas fáceis de você fazer em casa. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Old Fashioned. Old Fashioned pode ser considerado o pai dos coquetéis modernos. Desde 1806, quando foi publicado o primeiro conceito, a primeira ideia do que seria um coquetel, ou seja, uma mistura de espírito, ou seja, destilado, água, açúcar e bitters. Essa é a definição de coquetel. E em 1862, quando Jerry Thomas publicou o primeiro livro de coquetelaria de formato moderno, com receitas, métodos de fazer e equipamentos, o whisky coquetel, ou coquetel de whisky, ele já estava bem estabelecido com essa fórmula, simplesmente uma mistura de whisky, na época rye whisky, que predominava, água, nem sempre estava disponível gelo, então se costumava beber, às vezes, não necessariamente gelados, o gelo demorou a conseguir entrar, a ser industrializado e ser fornecido com regularidade. Um pouco de açúcar, provavelmente açúcar demerara, um açúcar menos refinado que o nosso atual, e bitters, que no caso tinha uns bitters já esquecidos na época. Hoje em dia no Brasil você encontra facilmente o angostura, que é o tradicionalmente usado aqui. Então, o que aconteceu a partir da metade do século XIX, finais do século XIX, entre 1860 e 1890, a coquetelaria evoluiu tanto que novas técnicas e novos produtos, como os vermutes importados da Itália ou da França, licores diversos, começaram a ser incorporados aos coquetéis, assim como técnicas diferentes, como bater em coqueteleira ou mexer no mixing glass à parte. O que aconteceu? Alguns consumidores mais conservadores iam até os bares, os bartenders perguntavam como que o consumidor queria o seu coquetel, se queria batido, se queria com licor, se queria com curaçao, licor de laranja menos adocicado, e o consumidor falava: não, eu quero um whisky coquetel à moda antiga, old fashioned. E foi assim que o whisky coquetel se tornou, a partir do final do século XIX, 1880, 1890, ele se tornou o old fashioned. Então hoje nós vamos aprender, eu vou mostrar a vocês como se faz um old fashioned. Copo rocks, ou copo de whisky, copo baixo, torrão de açúcar, geralmente, muito provavelmente eles usavam um açúcar menos refinado, eles usavam açúcar demerara, eu estou usando um torrão de açúcar branco. Se você não quiser também usar o torrão de açúcar, use uma colher de chá cheia de açúcar, que vai funcionar. A partir do momento que o torrão de açúcar está dentro do copo, pega-se o bitter, no caso eu estou usando angostura comum, coloca 2 dashes, ou seja, você joga a garrafinha, deita 3 dashes, 3 esguichos de angostura em cima do açúcar. O açúcar ele vai ficar embebido no bitter, na angostura. Aí você vai pegar uma colherinha e vai quebrar o açúcar dentro do copo. Você vai despedaçar o açúcar. Estando bem despedaçado o açúcar, você vai jogar um pouquinho de clube soda ou água com gás. Só muito pouco. A função, ela vai espumar um pouco com esse açúcar e vai ajudá-la a diluir. A única função da água com gás vai ser de ajudar a desmanchar e a terminar de diluir esse açúcar. Tem que ser nesse momento, não coloque depois.
senão vai ficar um drink completamente diferente. A água com gás é só para terminar de destruir, de diluir, de misturar esse açúcar que você jogou no drink. Eu vou colocar uma pedrinha de gelo e já vou começar a mexer para ajudar a terminar de desmanchar esse açúcar. Agora que eu já desmanchei um pouquinho, eu vou colocar o ingrediente principal, que é o meu destilado, que é o whisky bourbon. Originalmente ele era feito com rye whisky, whisky de centeio, que não é muito fácil de encontrar no Brasil. Então vamos usar bourbon. São 60 ml, no meu caso uma xícara de café. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente porque eu quero diluir bem esse açúcar no drink. Então meus 60 ml eu vou fazer em 3 vezes. 20 ml, mais 20 ml, mais 20 ml para completar 60. Então eu vou jogar meus primeiros 20 ml aqui. E da mesma forma vou mexer para esse açúcar misturar muito bem com o whisky. Vou colocar mais 2 pedrinhas de gelo. Vou colocar agora mais 20 ml de bourbon whisky. Vou continuar mexendo e vou fazer movimentos de baixo para cima para o açúcar não ficar no fundo do copo. Aí eu misturo mais um pouco. Vou colocar mais uma pedrinha de gelo e colocar os últimos 20 ml de bourbon whisky, completando os 60 ml. Mistura de baixo para cima, para não ficar com um pedaço de açúcar no fundo do seu copo. Uma última pedrinha de gelo. Uma última diluição. O drink já está bem resfriado e bem diluído. Agora eu vou tirar um twist, uma casquinha de uma laranja Bahia para aromatizar meu drink. Eu vou pegar essa casquinha e vou apertar no meio para soltar os óleos essenciais e perfumar o drink. Vou espalhar um pouco a minha casca aqui em volta para deixar o copo igualmente perfumado. E lembre-se, esse é um old fashion, então você não vai precisar acertar as pontas, fazer um rabinho ou fazer uma decoração maior. É um coquetel old fashion, na moda antiga. Jogue sua casca de laranja sobre ele e você tem o seu old fashion pronto. Até o próximo vídeo. Saúde!